Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 29ª rodada concluída. No sabadão que antecedeu aí este domingão de eleição. Eleição não tem nada a ver a gente falar aqui. Primeiro que eu não gosto, segundo que não tem nada a ver com o canal. O papo é futebol. Tivemos a 29ª rodada com 2 jogos na quinta-feira, um jogo na sexta e 7 jogos no sábado. Situações curiosas, resultados surpreendentes, alguns resultados surpreendentes que a gente vai falar nesse momento aqui. Lembrando que essa rodada não tinha nenhum motivo para alguém poupar. Por quê? Porque após essa rodada é a data FIFA. Então tem esse período aí da data FIFA, 10, 11, 12 dias aí, que fica sem campeonato. Poderemos ter, quem sabe, aí algum jogo atrasado, alguma coisa assim, mas o campeonato para, né? Então os times terão mais esse período aí para recuperar jogadores, para alguns que, por incrível que pareça, estão começando a temporada agora. Tem alguns times que parece que a temporada está começando agora. Eu vou citar 2. Internacional e agora o Flamengo. Parece que a temporada está começando agora. Parece que tudo que foi feito da metade do ano para trás não serviu de nada. E agora que o Internacional um pouco mais, parece que a temporada começou em julho, agosto para o Internacional. E o Flamengo parece que a temporada começou há 2 semanas, ou há 1 semana, né? Então, vamos lá para o nosso resumo de mais uma rodada do Brasileirão 2024, Série A. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que está aqui embaixo do lado de compartilhar, beleza? Então vamos lá, cara, só para lembrar aqui, ó, eu falei, né, que teremos essa data FIFA, mas poderemos ter alguns jogos atrasados, e temos um jogo atrasado que vai ser entre Atlético Mineiro e Grêmio, vai ser no dia 9 de outubro, teremos esse jogo atrasado, o jogo da 6ª rodada, entre Atlético Mineiro e Grêmio. E aí depois, a 30ª rodada é só no dia 16 do 10. A gente está no dia 6, hoje é domingo, dia 6, dia de eleição, ou seja, 11 dias, né, porque a rodada foi ontem, 11 dias depois volta o Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente, muitos times aí, com exceção, né, de Atlético Mineiro e Grêmio, devem dar um descansozinho aí, pois, para os seus jogadores, talvez uns 2, 3 dias, e depois de uma semana de preparação aí para retomada, tanto de Copa do Brasil, quanto de Campeonato Brasileiro. Beleza? Então vamos lá, galera, vamos aqui fazer o nosso resumo da rodada. Bom, jogos de quinta-feira, 2 jogos, Criciúma 2, Atlético Goianiense 0. Bom, diante do que está sendo o campeonato, diante do que está acontecendo, de como está se desempenhando o Criciúma e Atlético Goianiense, resultado normalíssimo, a vitória do Criciúma em cima do Atlético Goianiense. A situação do Atlético Goianiense, sinceramente, já é irreversível, né? A situação do Atlético Goianiense é irreversível. Você pega aqui o Atlético Goianiense, está com 21 pontos, o primeiro time fora do rebaixamento é o Fluminense com 30, já está a 9 pontos do Fluminense, sendo que o Fluminense tem um jogo a menos. O Atlético Paranaense, que tem 31 pontos, tem 2 jogos a menos. Ou seja, a situação do Atlético Goianiense é desesperadora, faltando 9 jogos, 27 pontos. Fazendo 27 pontos, ganhando todos os jogos, ele chega a 48. Ou seja, a minha opinião, acabou. Já temos o primeiro rebaixado para a Série B de 2025, que é o Atlético Goianiense. E o Criciúma, diferentemente, a opção também,
opção não. O campeonato a disputar é a permanência na Série A, mas quem sabe, né? Pega uma sulazinha, uma sul-americana. É um dinheirinho que entra. Não estava contando, mas pode entrar. E nesse momento, o Criciúma, o 12º colocado, estaria na Sul-Americana. É esse o objetivo? Não. Mas o Criciúma está ali com 35 pontos em 29 jogos. Boa campanha do Criciúma, que retorna, né, à Série A. Também, na sexta-feira, tivemos, pega aqui, Fluminense 1, Cruzeiro 0. Cara, um jogo que era parelho, na minha opinião, o Cruzeiro tem um time melhor do que o Fluminense. O Cruzeiro vive um campeonato diferente do Fluminense. O campeonato do Fluminense é contra o rebaixamento. E do Cruzeiro ali, Sul-Americana, pré-Libertadores, estão disputando campeonatos diferentes. O Cruzeiro tem um bom time, mas acabou que o Fluminense conseguiu ali esse 1-0 em casa, importante. O Fluminense agora só está no Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil e Libertadores acabou pro Fluminense, todo mundo sabe disso. Então, cara, o Cruzeiro, se eu não estiver enganado, acho que o Cruzeiro está na Sul-Americana ainda, na semifinal. Semifinal do Sul-Americana tem o Cruzeiro e o Corinthians, se eu não estiver enganado. Então, o ano do Cruzeiro melhor do que o do ano passado. Mas o resultado Fluminense 1, Cruzeiro 0, não pode se dizer que é um resultado a zebra, não. O Fluminense está na parte de baixo da tabela, está fazendo um campeonato brasileiro pífio, né? Um futebol que realmente, o futebol do Fluminense não era para disputar Libertadores e Copa do Brasil, não tem futebol para isso. Tudo bem que o Corinthians está na zona de rebaixamento e é sempre finalista da Copa do Brasil, né? Aí também falar do Fluminense fica complicado, eu entendo. Mas o resultado que não pode se chamar de anormal. O Fluminense ganhar do Cruzeiro em casa, apesar de todos os pormenores e por maiores que o Fluminense esteja passando, não é uma zebra o Fluminense ganhar do Cruzeiro. Aí, na sexta-feira, tivemos apenas um jogo, Grêmio e Fortaleza. Os dois times disputando campeonatos diferentes, o Grêmio contra o rebaixamento e o Fortaleza brigando ali. Cara, futebol momento, tá? Pelo título, ainda tá brigando pelo título, perdeu o jogo, aumentou a distância em relação ao Botafogo, mas ainda tá brigando pelo título. Mas é o que eu sempre falo para torcedor de Fortaleza, algumas vezes torcedor de Fortaleza não entendem porque tem a paixão e a paixão acaba não fazendo enxergar algumas coisas lógicas, né? A minha opinião, eu vou repetir, do Fortaleza, dos três que estão disputando o título, na minha opinião, o Fortaleza é o que tem menos fôlego, mas tem duas situações. Primeiro, uma disputa direta Fortaleza e Palmeiras, o Palmeiras vai levar vantagem, na minha opinião, pelo elenco, tá? Eu vejo o Palmeiras numa reta final com chances maiores de ter mais vitórias, tá? Não estou dizendo que o time Fortaleza é ruim, não é nada disso, tá? Tá fazendo uma campanha brilhante Fortaleza, brilhante, mas nessa reta final talvez essa situação do elenco deu uma vantagem ao Palmeiras, até porque o Palmeiras já está fora de Copa do Brasil e Libertadores já há algum tempo, já está focado no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza também agora só está focado no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que numa situação entre Fortaleza e Palmeiras, o Palmeiras leva uma certa vantagem. Já em relação ao Botafogo, o Botafogo também tem mais time que o Fortaleza, mas o Botafogo tem a Libertadores. E essa situação da Libertadores pode fazer o Botafogo derrapar. Então o Fortaleza pode sim recuperar os pontos perdidos. Então, na minha opinião, ainda o Fortaleza está na briga pelo título, mas perdeu para o Grêmio, e o jogo do Grêmio, você não pode dizer que a vitória do Grêmio foi ruim, não. A vitória do Grêmio foi justa. A vitória do Grêmio foi justa,
justa, justíssima, não tenho o que falar. O time do Grêmio não é time para rebaixamento, mas a gente já viu o Grêmio não ter time para ser rebaixado e ser rebaixado. Mas o Grêmio, com essa vitória, deu ali uma boa respirada. Aí, no sábado, tivemos Atlético Paranaense 0, Botafogo 1, um jogo muito aberto, taticamente, o jogo não foi legal, taticamente. Os dois times deram muito espaço, mas um jogo muito animado. Um jogo muito animado, que poderia dar qualquer resultado, poderia ter dado empate ao Atlético Paranaense perdeu a oportunidade, o Botafogo poderia ter feito 2 ou 3. Os números foram a favor do Atlético Paranaense, mas o Botafogo foi mais preciso, fez o gol e não tomou. Então, justa vitória do Botafogo, que é o líder do campeonato. E o Atlético Paranaense, no ano do seu centenário, brigando contra o rebaixamento. Acho que ninguém esperava isso, mas é a realidade. Apesar de estar com jogos a menos, a realidade do Atlético Paranaense hoje é tentar tirar a cabeça da lama. Não tem jeito. Não tem jeito. Essa é a realidade. Por mais que a torcida do Atlético Paranaense não tem para onde olhar. É tentar não cair. Pô, seria trágico no ano do centenário o Atlético Paranaense cair. Não é time para isso. Mas a mesma coisa que eu falei do Grêmio. O Grêmio não tinha time para cair, caiu. Acho que não vai acontecer com o Atlético Paranaense. Mas vou dar só a minha opinião. Não sei se o Lúcio foi a melhor escolha. Minha opinião. Não sei se o Lúcio foi a melhor escolha. Tivemos Atlético Mineiro 2, Vitória 2. Atlético Mineiro é um time que literalmente está cagando para o Campeonato Brasileiro. Um time que oscila demais. Tivemos nessa rodada muitas expulsões. No jogo Grêmio Fortaleza tivemos 2, do Bragantino e Palmeiras também tivemos 2, do Atlético Mineiro tivemos 1, no jogo do Flamengo e Bahia tivemos, Vasco e Juventude tivemos, um jogo com muitas expulsões, 2, 3, 5, 6, 7 expulsões, um número muito elevado de expulsões. Então o Atlético Mineiro vitória 2-2, se não estiver enganado o Atlético Mineiro abriu 2-0 e tomou um empate. Cara, resultado, na minha opinião, surpreendente e um resultadaço para a Vitória. Resultadaço do Vitória. Um pontinho fora de casa contra o Atlético Mineiro. Decepcionante o Atlético Mineiro, na minha opinião, e o Vitória, brioso, conseguiu puxar o empate. Bragantino 0, Palmeiras também 0. Um jogo, lógico, estão disputando campeonatos diferentes, o Bragantino também está excepcionando um pouco. O Palmeiras a caça do Botafogo, mas você não pode dizer que o empate é zebra. Esse empate não é zebra. Decepcionante. Jogo também. 2 expulsões, um pelo lado do Bragantino e outro pelo lado do Palmeiras. 0-0. Eu não vi esse jogo, não tive condições. Posso até dar uma olhada aqui para ver aqui os números. Os números têm posse de bola mais do Palmeiras, chutes iguais, o Palmeiras acertou mais passes, faltas, o Palmeiras fez muito mais faltas que o Bragantino, escanteios, 3 para um lado, o jogo aqui equilibrado, alguns números a favor do Palmeiras, mas um jogo equilibrado, mas não acho esse 0-0 algum resultado fora do normal, não. Para mim, o resultado normal. Não vi o jogo, mas o resultado, para mim, de empate, Bragantino e Palmeiras, de mano de campo do Palmeiras, não é nada absurdo. Bahia 0, Flamengo 2. Cara, acho que não tem muito o que falar. Tem um vídeo aqui no canal. Bahia jogou 4 vezes com o Flamengo, perdeu as 4. Nas 4 vezes, o Bahia só fez um gol, né? As outras 3 vezes foram com o Tite, aquele futebol horroroso que o Flamengo tinha. E mesmo assim o Bahia não conseguiu ganhar daquele Flamengo do Tite. E agora joga contra o Flamengo do Felipe Luiz, que é outro Flamengo, completamente diferente. Parece que o Flamengo está começando a temporada agora. E aí o Flamengo ganhou de novo. E eu acho que não tem nenhuma contestação. Acho que nenhum torcedor do Bahia contesta a derrota do Bahia. Acho que não tem como. Não tem como. Então, uma vitória justa de um time, o Flamengo, que parece começando a temporada agora. E o Bahia, cara, o Bahia ficou nítido numa coisa.
Para mim já era claro. Irmão, o meio campo do Bahia, sem o Everton Ribeiro, irmão, perde 50%. O Everton Ribeiro é 50% do meio campo do Bahia. 50%. Quem dita o ritmo é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro faz o Jean Lucas correr mais, dá mais opções ao Alexandre, faz o Cauri também aparecer. Ou seja, sem o Everton Ribeiro, o time do Bahia perde 50% do meio campo. Veterano, Everton Ribeiro, para ver a qualidade do Everton Ribeiro. Vitória justa do Flamengo. O Flamengo volta a briga pelo título. Cara, eu acho que o Flamengo tem que jogar o Campeonato Brasileiro sem pressão. Vai jogando. Se for ganhando, alguém perdendo, na frente, beleza. O Flamengo tem agora a Copa do Brasil. Vai ter esse tempo aí para poder treinar. Lógico, tem jogadores convocados, mas vai ter tempo para descansar, treinar e tentar chegar ao final da Copa do Brasil e ganhar o título. Tem esperança. Futebol do Flamengo, que não teve o ano inteiro, o Flamengo não teve futebol o ano inteiro, parece que começou a ter futebol nesse final de temporada. Vitória justa do Flamengo. Placar surpreendente, Cuiabá 2, São Paulo 0. Ninguém esperava. Esse é um placar surpreendente. Eu acho que dos placares, eu acho que é o mais surpreendente a vitória do Cuiabá. Não esperava. Corinthians 2, Internacional 2. Corinthians, numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, né? Igual ao Fluminense, mas está em 2 semifinais, né? De Sul-Americana e Copa do Brasil, né? Vai ter o jogo de volta contra o Flamengo, o primeiro jogo perdeu, agora joga em casa, né? E aí vai fazer um jogo, né? Já com o Felipe Luiz, o primeiro jogo já foi com o Felipe Luiz dirigindo, vai pegar um Flamengo um pouquinho mais acostumado e descansado também, né? O Corinthians precisava vencer o Internacional, e o Internacional é outro time que parece que a temporada demorou a começar. A temporada do Internacional parece que começou há um mês e meio, né? O Internacional montou um bom time, mas não conseguiu, por todos os problemas que aconteceram no ano com os times do Sul, né? E aí os times pagaram por causa disso, e parece que o que mais sentiu foi o Grêmio, mas também o Internacional demorou a engrenar, mas parece que começou a temporada. Então 2-2 não achei um resultado anormal, não. Para mim, o resultado de Corinthians 2, Internacional 2, um placar de empate normal. Se fosse fora de casa, eu acho que também empate seria um resultado normal. Na minha opinião, o Internacional tem bem mais time que o Corinthians. Mas, jogando em casa, não dá para dizer que o resultado, jogando fora de casa melhor, não dá para dizer que o resultado para o Internacional foi ruim. Foi um resultado bom para o Internacional e não tão bom para o Corinthians. E o último jogo foi o Vasco da Gama 1, Juventude 1. O Vasco da Gama é o outro time, não briga contra rebaixamento, tá tranquilo. É um time que melhorou, né? Na minha opinião, o Vasco da Gama está surpreendentemente numa semifinal de Copa do Brasil. Tem chances, sim, de avançar. Vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro, pode chegar à final. Eu vou ser bem sincero, o Vasco da Gama é um time que melhorou, mas sinceramente eu não vejo o Vasco da Gama time para você falar, esse time é campeão da Copa do Brasil. Não vejo com cara de campeão, mas está lá na semifinal. E se tem um Corinthians que está na zona do rebaixamento na semifinal, a Copa do Brasil pode acontecer qualquer coisa. Sei que a torcida do Vasco vai ficar chateada, mas essa é a verdade. E o Juventude, que empatou fora de casa, um grande resultado para o Juventude, que tem aí a missão de permanecer na Série A. E aí, depois desses resultados, para mim o resultado mais surpreendente foi a vitória do Cuiabá de 2-0 em cima do São Paulo. A vitória do Cuiabá de 2-0 em cima do São Paulo, para mim, foi o destaque. E a decepção para mim, a decepção da rodada, para mim, a decepção, eu vou colocar o Atlético Mineiro ganhando de 2-0
tomou um empate. Decepção para mim, Atlético Mineiro. Ganhamos de 2-0 em casa, do Vitória, tomou um empate. O destaque, a vitória do Cuiabá em casa, em cima do São Paulo. E a classificação, cara? Vamos aqui para a classificação. Deixa eu pegar aqui. Classificação. Após o término da 29ª rodada, o Botafogo é o líder com 60 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras com 57, o terceiro é o Fortaleza com 55, o quarto é o Flamengo com 51. Lembrando que dos 4 primeiros o Flamengo é o único que tem um jogo a menos. A quinta colocação o São Paulo com 47, o sexto é o Internacional com 46. O Internacional que eu falei, o Internacional tem tudo para terminar no G4. Estou falando, o Internacional tem tudo para terminar no G4. Tá? E o Internacional, junto com o Flamengo, são os dois times que têm um jogo a menos. Então é justamente esse confronto entre Flamengo e Internacional. Essa vitória do Flamengo, o empate do Internacional, favoreceu o Flamengo. Por quê? Porque mesmo que o Internacional ganhe do Flamengo esse jogo atrasado, o Internacional não passa o Flamengo. Porque o Internacional tá com 46, está a 5 pontos do Flamengo. Então, do Flamengo ele não passa. Ele passa o São Paulo, fica ali na quinta colocação, mas não entra no G4. Então foi importante essas duas vitórias na sequência do Flamengo. Na sétima colocação, e agora fora do G6, o Bahia, né, com 45 pontos. Na oitava, o Cruzeiro com 43, na nona, o Vasco com 37. Ou seja, do Cruzeiro para cima, ainda briga de Libertadores. Então, Cruzeiro, Bahia, Internacional, São Paulo, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras, Botafogo brigam Libertadores ali, direto. Do Vasco para baixo, não. O Vasco briga por Libertadores? Não vejo o Vasco brigando por Libertadores. A diferença hoje do Vasco para Libertadores já é de 9 pontos, e faltando 9 rodadas. Então não vejo o Vasco brigando por Libertadores. Pode acontecer uma pré-Libertadores? Pode ser, mas não acredito. Então temos Atlético Mineiro na 10ª colocação com 37, o Grêmio 11º com 36, 36 ou 35, deixa eu botar o óculos aqui. 35, Criciúma na 12ª colocação com 35, o Bragantino na 13º com 34, 14º a Juventude com 34, 15º Atlético Paranaense com 31, decepcionante o Atlético Paranaense, decepcionante, eu digo até vergonhoso o Atlético Paranaense. O 16º é o Fluminense, fora da zona de abaixamento com 30 pontos, o Vitória é o 17º com 29, o 18º é o Corinthians com 29, Corinthians, pro teu olho, Série B logo ali. Cuiabá na 19ª colocação com 26 e para mim já rebaixado Atlético Paranaense. Briga para não cair. Bom, para mim a briga para não cair ainda é do Grêmio para baixo. A diferença do Grêmio pro Vitória, que está com 29 pontos, são de 6 pontos. Então para mim, do Grêmio para baixo, a briga é contra o abaixamento. Então, Grêmio, Criciúma, Bragantino, Juventude, Atlético Paranaense, Fluminense, Vitória, Corinthians e Cuiabá. Porque o Atlético Goianiense, para mim, já caiu. Apesar de estar brigando contra o rebaixamento, nesse momento, Criciúma e Grêmio estão na zona de classificação da Sul-Americana. Então, hoje se terminaram os classificados para a Sul-Americana. Bahia, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio e Criciúma. E classificados para a Libertadores estariam Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, São Paulo e Internacional. Então tá aí a minha análise, o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.